Olá pessoal, eu sou a Frost e sejam bem-vindos ao canal Frost Discover. Hoje você vai definitivamente sair do vídeo sabendo dançar a coreografia Alcohol Free do grupo Twice. Então venha comigo, segure minha mão e bora aprender. Mas antes da gente começar eu preciso dar algumas informações importantes para vocês. Primeiro, este tutorial já está espelhado. Segundo, nessa coreografia não iremos seguir apenas uma única integrante específica, nós estaremos fazendo um mix de integrantes. E terceiro, nesse tutorial eu vou ensinar para vocês o primeiro refrão da coreografia. E se você está chegando agora no canal, já se inscreve e ativa as notificações, porque se você fizer isso, você não perde mais nenhum tutorial que eu postar por aqui. Não esquece também de deixar o seu like no vídeo e dar uma olhadinha aqui, ó, que eu vou deixar nos cards, uma playlist com todos os tutoriais que eu já fiz aqui no canal, que você vai ver que tem bastante coreografia de K-pop bem legal para aprender, beleza? Então agora vamos pro vídeo. Nós vamos começar a coreografia em 7 e 8, certo? Então, vou primeiro mostrar o que você tem que fazer com as suas pernas. Primeiro, você vai separar a sua perna esquerda da sua perna direita e quando você fizer isso, você vai inclinar um pouco o seu corpo em direção ao lado direito, mas não totalmente para o lado direito. Você vai virar um pouco para a diagonal, tá? E aí você vai fazer esse movimento virando seu corpo para o lado esquerdo, na diagonal também. Então você vai primeiro mover a sua perna esquerda, começar com o seu corpo virado para o lado direito e depois para o lado esquerdo. E aí, ao mesmo tempo que você fizer isso, com os seus braços você vai fazer o seguinte movimento. Você vai fazer desse jeito, tá? Você vai fazer 6 movimentos no total. Você vai começar com a sua mão direita mais próxima do seu corpo e com a sua mão esquerda mais distante. Depois você vai trocando até totalizar 6 movimentos. Então você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai fazer esse movimento com as suas mãos ao mesmo tempo que você fizer esse movimento com as suas pernas, tá bom? Então vamos tentar juntar. Eu vou fazer contando a quantidade de movimentos que você tem que fazer com as mãos. Vamos lá, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos esses movimentos, na contagem da música, você vai ter que fazer em 7 e 8. Então agora nós vamos fazer esses mesmos movimentos, só que na contagem da música. Então vamos lá. Você vai fazer 5, 6, 7, 8. Depois disso, em 1 você vai fazer o seguinte, você vai juntar as suas pernas e vai flexionar um pouquinho os seus joelhos. Então você estava aqui e aí você vai fazer esse movimento. Ao mesmo tempo que você fizer isso, com a sua mão direita você vai fazer como se você estivesse pegando alguma coisa aqui próximo do seu rosto. Algumas integrantes levantam apenas o dedo mindinho, outras integrantes levantam apenas o dedo indicador, mas também tem aquelas integrantes que levantam tanto o dedo indicador quanto o dedo mindinho. Então você pode escolher como que você vai fazer. E aí juntando o movimento das pernas com o movimento da mão, você vai fazer assim. Você estava aqui em 8 e aí você vai fazer 1. Depois, entre o passo 1 e 2, existe um determinado movimento. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai contar 1 e 2, tá? Então em I, a gente vai fazer o seguinte. Nós estávamos aqui, depois nós esticamos a mão direita dessa forma, como se a gente fosse pegar alguma coisa em direção ao nosso lado direito. Perceba que você tem que inclinar um pouco o seu corpo em direção também ao lado direito. E aí em 2, você volta com a mão fechada, como se você tivesse pegado alguma coisa. Percebe que a palma da sua mão tem que ficar virada em direção a você. Então você vai ficar nessa posição em 2. Então juntando esses 3 movimentos, você vai fazer 1 e 2. Em 3, você vai separar suas pernas desse jeito. Quando você fizer isso, você vai esticar a sua mão direita para cima, tá? Então você estava aqui em 2 e aí em 3 você vai fazer 3. Em 4, 5 e 6, o seu quadril vai conduzir o seu movimento. Então, em 4, você vai mover para a esquerda. Em 5, para a direita. Em 6, para a esquerda de novo. Percebe que depois que você move o quadril, o movimento vai subindo para o resto do seu corpo. E a mesma coisa para o outro lado. Então perceba que existe uma certa diferença entre você fazer assim e você fazer assim. Tá? Percebe que se você fizer assim, o movimento vai ficar só no quadril. E na realidade ele não fica apenas no quadril, ele vai subindo, tá? Então sobe e sobe, ok? Então você vai fazer 4, 5,
6, ok? A diferença é que em 6, depois que você fizer esse movimento, você vai juntar a sua perna direita com a perna esquerda. Então, em 6 tem essa diferença dos passos anteriores. Você vai fazer 6. Agora eu vou mostrar para vocês qual é o movimento que você tem que fazer com os braços, tá? Basicamente você vai mover apenas a sua mão direita. Então você estava aqui em 3, né, com a sua mão direita lá em cima, e aí em 4 você vai passar ela aqui do lado do seu rosto, né, o lado esquerdo, e aí em 5 você desce aqui para o peito, e em 6 você desce para a barriga. Note que quando você for descer para a barriga, os seus dedos movem para baixo, tá bom? Então, eles estavam virados para cima, aqui no rosto, para cima aqui no peito e virados para baixo na barriga. Então, nós vamos tentar juntar agora o movimento do quadril com o movimento da mão direita, tá? Com a sua mão esquerda você não vai fazer nada, você vai continuar deixando ela aqui abaixada, tá? Então, vamos lá, você estava aqui em 3 e aí você vai fazer 4, 5, 6. Em 7, você vai mover apenas a sua mão direita e a sua perna direita. Você vai fazer esse movimento dessa forma. Percebe que você vai deixar eles posicionados aqui atrás. A minha perna direita parou atrás e a perna esquerda ficou na frente, tá? Então, você estava aqui em 6 e aí você vai fazer 7. E aí você deve perceber também que quando você fica nessa posição, o seu pé esquerdo não fica totalmente no chão. Porque se você ficar assim, isso vai facilitar o seu próximo movimento, que é o movimento número 8. Em 8, você vai simplesmente mover o seu quadril para baixo, tá bom? Você vai fazer 8. Percebe que você tem que mover 2 vezes. Então, eu estava aqui em 6, vou mover em 7. E em 8, apenas o quadril 2 vezes para baixo. 8. Agora vamos revisar do começo os passos que a gente acabou de aprender. Vamos lá. Você vai fazer 5, 6, 7, 8. 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora nós vamos continuar a coreografia. Depois que você fez esse movimento aqui com o quadril em 8, você vai pisar com o seu pé esquerdo para você tentar ficar nessa mesma posição, só que virado para o outro lado. Então você vai pisar em 1 e virar para o outro lado. Agora você vai fazer quase que o mesmo movimento que você fez em 8, só que a diferença é que agora você vai mover 2 vezes o quadril para cima, tá? Então em 2 você vai fazer esses 2 movimentos. Então em 8 é 2 vezes para baixo e em 2 é 2 vezes para cima. Então vamos lá, você fez 8, 2 vezes para baixo, pisou, agora 2, 2 vezes para cima. Em 3, você vai simplesmente separar a sua perna direita da sua perna esquerda dessa forma. Percebe que o seu joelho esquerdo fica um pouquinho flexionado. Ao mesmo tempo que você fizer isso, você vai levantar os seus braços desse jeito aqui, ó. E as suas mãos vão ficar abertas. Então você fez 2, 3. No próximo passo, em 4, você vai fazer 3 movimentos ao mesmo tempo. Tá bom? Você estava aqui em 3 e aí você vai juntar a sua perna direita com a sua perna esquerda. Ao mesmo tempo que você fizer isso, você vai mover suas mãos dessa forma. Você vai fechar elas, começando pelo dedo mindinho, tá bom? E além disso, ao mesmo tempo, você vai fazer uma ondinha com seu corpo. Você vai fazer um wave bem pequenininho. Então você vai fazer esse movimento aqui. Então vamos tentar juntar esses 3 movimentos. No passo 4, você estava aqui, ó, em 3, e aí você vai fazer 4. Em 5, você vai fazer assim, você vai separar a sua perna esquerda da sua perna direita, dessa forma. Não esqueça de flexionar um pouquinho o seu joelho direito, tá bom? Com os seus braços, você vai fazer da seguinte forma. As suas mãos estavam fechadas aqui em cima em 4, certo? Em 5, você vai abrir elas de novo e já vai fechar novamente, tá bom? Então, vamos lá, você fez 4, e aí em 5,
você abre novamente e fecha. No próximo passo, entre 5 e 6, existe um movimento que você tem que fazer, então nós vamos contar da seguinte forma: 5 e 6. Então, qual é o passo que a gente tem que fazer em I? Seguinte, em I você vai juntar a sua perna esquerda da sua perna direita e com os seus braços você vai fazer assim. Eles estavam aqui, né, fechados em 5, e aí você vai descer eles dessa forma. E quando você descer eles completamente, você já vai estar em 6, certo? Então vamos tentar juntar. Você fez esse passo em 5, e aí em I você vai fazer I 6. Não esqueça de juntar a sua perna esquerda com a sua perna direita. Vou mostrar o movimento dos braços de lado para você conseguir visualizar por outro ângulo, tá? Então você vai fazer esse movimento em I. Então vamos mais uma vez a partir do 3 para ver se a gente entendeu. Você estava aqui em 3 e aí você vai fazer 4, 5 e 6. Em 7, você vai fazer como se você estivesse caminhando. Você vai mover primeiro o seu braço esquerdo, perna direita. Depois a mesma coisa para o outro lado. Então você vai fazer esses dois movimentos em 7. E aí em 8 você vai mover novamente braço esquerdo, perna direita, só que agora você vai abaixar um pouquinho o seu corpo. Então vamos lá. Você fez 7, 8. Revisando o que acabamos de aprender, você terminou o passo aqui em 8, aí você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8. Depois que você aprendeu esses passos, você pode repetir eles várias vezes até você se sentir confiante, e aí você pode tentar fazer com a música mais lenta, para você entender onde vai cada passo no tempo da música. Depois, quando você se sentir mais confiante ainda, você pode tentar fazer com a música na velocidade normal. 5, 6, 7, 8. 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8. Em 1, você vai continuar a sequência como se você estivesse caminhando. Então, você parou aqui em 8 e aí você vai fazer dois movimentos em 1. Você vai fazer pá, pá. Nesse passo, você já pode voltar com seu corpo na posição normal, tá? Não precisa ficar abaixado, ok? Em 2, você vai mover a sua perna direita para o lado e voltar. Percebe que quando você move a perna direita para o lado, você flexiona o seu joelho esquerdo. Depois, quando você volta com a sua perna direita para a posição anterior, seu joelho esquerdo já volta ao normal. Então, você vai fazer esse movimento em 2. Ao mesmo tempo que você fizer isso, seu dedo indicador vai ficar virado para cima. E aí você vai fazer esse movimento em 2. Então, nós vamos tentar agora juntar o movimento da perna com o movimento dos braços. Vamos lá. Você fez esse movimento aqui, ó, em 1. E aí você vai fazer 2. Em 3, você vai fazer dois movimentos com a sua perna direita. Ela vai cruzar, depois separar. Ao mesmo tempo, você vai fazer assim com as suas mãos, ó. Primeiro, você vai mover para o lado direito, depois para o lado esquerdo, tá? Então, as pernas é cruzou, separou. As mãos é direita, esquerda. E aí, quando você fizer isso, você vai deixar o seu corpo abaixado, tá? Então, vamos fazer o movimento 3. O movimento 3 é o seguinte: cruzou as pernas, separou. Agora em 4, você vai pisar com a sua perna direita e vai levantar a sua perna esquerda. Você estava aqui em 3 e aí em 4 fez esse movimento. Com as suas mãos você vai fazer assim. Elas estavam nessa posição em 3 e aí você vai fazer esse
movimento com a sua mão direita em 4. Agora nós vamos juntar com as pernas. Vamos lá, ó. Você vai fazer esses 2 movimentos em 3. Não esquece de abaixar o seu corpo. E aí em 4, levanta a sua perna esquerda. Bem, em 5 você vai fazer 2 movimentos. O primeiro movimento que você vai fazer em 5 é o seguinte: você parou aqui em 4 e aí em 5 você vai simplesmente pisar com a sua perna esquerda, que era a perna que estava levantada. O segundo movimento que você tem que fazer em 5 é assim: você vai fazer esse movimento aqui, ou seja, você vai cruzar a sua perna esquerda com a sua perna direita, vai posicionar suas mãos aqui em direção ao seu lado esquerdo e vai abaixar o seu corpo. Então vamos recapitular? Você fez assim em 4, pisou e cruzou, ok? Esses 2 movimentos em 5. No próximo passo que você tem que fazer em 6, você vai simplesmente descruzar a perna, tá? Você vai mover a sua perna esquerda para o lado e vai mover também as suas mãos em direção ao seu lado direito. Percebe que quando eu fiz esse passo, eu levantei o meu corpo. Então você fez 5, 6. Mais um detalhe, em 6 você vai fazer 2 movimentos. Meu anjo, não. Em 6 você também vai fazer 2 movimentos. Você já aprendeu o primeiro, que é esse daqui, certo? Qual é o segundo movimento do passo número 6? Seguinte, você vai fazer esse movimento aqui. Então, você vai juntar a sua perna esquerda com a sua perna direita e vai mover os seus braços nessa direção. Agora nós vamos recapitular apenas com a contagem a partir de 4, para você conseguir entender direitinho o tempo de cada passo. Vamos lá, você vai fazer 4, 5, 6. Em 7 você vai fazer como se você estivesse abrindo uma cortina na sua frente, então você vai simplesmente fazer esse movimento com seus braços, certo? Agora em 8 você vai colocar o peso do seu corpo na outra perna. Então, se a maior parte do seu peso estava na sua perna direita, você vai trocar e colocar na sua perna esquerda. Ao mesmo tempo que você fizer isso, você vai fazer como se você estivesse acariciando o seu quadril aqui do seu lado direito, tá bom? E você também vai fazer esse movimento de descer e subir, ok? Então o passo 8 vai ficar assim: você fez 7 e aí você vai fazer 8. Vamos agora revisar os passos que nós acabamos de aprender. Então você fez 7, 8, aí você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, na parte seguinte da coreografia, nós vamos contar desse jeito: 1 e 2. O próximo passo da coreografia, ele vai ser feito apenas em e 2. Então, vamos lá. Você estava aqui em 8, vai continuar aqui em 1, e aí você vai fazer e 2. Ou seja, você estava com a sua perna aqui em 8 e 1, e aí em I2 você vira ela para cá e vai fazer esses 2 movimentos. Quando você fizer esses 2 movimentos, você vai bater no seu peito 2 vezes. Então, novamente, você estava aqui em 8, 1 e 2. Em 3 você vai bater no seu peito e no seu quadril com a sua mão direita. Quando você fizer isso, você levanta a sua perna direita também. E aí você volta para o peito e aí faz a mesma coisa para o outro lado em 4. E aí você vai ficar repetindo essa sequência. Você vai fazer 3, 4, 5, 6. Em 7, com os seus braços, você vai fazer assim. Você vai fazer esse movimento para cima, vai abrir e depois colocar as suas mãos na cintura. E ao mesmo tempo com as suas pernas você vai fazer assim. Você estava aqui em 6, daí você vai abaixar a sua perna, vai flexionar os joelhos e aí, quando você colocar as suas mãos na cintura, você vai separar as suas pernas e flexionar um pouquinho os joelhos. Quando você estiver nessa posição, você já vai estar em 8. Então vamos lá. Você fez 6, 7, 8. Agora nós vamos revisar os passos. Você fez 7, 8, 1 e 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos próximos passos agora você vai chacoalhar o seu corpo, tá bom? Em 1, você vai chacoalhar o seu corpo subindo. Por quê? Porque antes, você lembra que o seu joelho estava aqui flexionado? Então agora você vai chacoalhar subindo em 1. Em 2, você vai chacoalhar o seu corpo embaixo. Então você vai voltar novamente para essa posição aqui, com os joelhos flexionados. Então vamos lá, como é que você vai fazer? Você fez 7, 8, 1, subindo, 2, embaixo. Agora nós vamos contar assim, 2 e 3, tá? Então isso quer dizer que existe um passo que você tem que fazer em I. E qual é esse passo? Nesse passo você vai simplesmente ficar numa pose que é a seguinte. Você estava chacoalhando aqui em 2 embaixo. E aí em I você vai fazer uma pose em cima. Vai levantar um pouquinho a sua cabeça, ombro esquerdo levantado. Então novamente, você estava aqui em 2, subiu em I. Agora vamos a mais um detalhe desse passo que a gente tem que ficar chacoalhando, tá bom? O detalhe é o seguinte, você tem que fazer isso com o seu quadril um pouquinho para frente, tá bom? Mas não muito para frente, tá? Então você vai chacoalhar. Meu anjo, meu anjo. Então você vai chacoalhar com o seu quadril um pouquinho para frente. Então vamos tentar fazer isso? Vamos lá. Você fez 7, 8, 1, 2 e... Em 3 você vai permanecer na mesma posição que você parou. Então em 3 você vai ficar assim. E aí em 4 você vai fazer esse movimento, tá? Então junta as suas mãos, faz um movimento circular aqui em cima da cabeça e junta a sua perna direita com a sua perna esquerda. Então você parou aqui em I, 3, 4, ok? Você pode mover também um pouquinho o seu quadril quando você fizer esse movimento. Daí, em 5, você vai separar a sua perna esquerda da sua perna direita e vai levantar um pouquinho a sua perna direita. Quando você fizer isso, você vai fazer esses dois movimentos com as suas mãos em direção ao seu lado direito. Então, vamos juntar pernas com braços. Você fez assim em 4 e aí você vai fazer 5. Em 6, você vai pisar no chão, juntar as suas pernas. E percebe que quando eu fiz isso, eu fiz esse movimento com os braços, com as mãos fechadas, tá? Então esse é o movimento que você tem que fazer em 6. Então vamos lá, você fez 5, pisou e juntou em 6. Em 7 e 8 você vai fazer esse movimento aqui com as suas mãos, tá? A palma da mão esquerda para cima e a direita como se você estivesse misturando alguma coisa aqui na sua mão. Com os seus pés em 7 e 8 você vai pisar na frente em 7 com a esquerda, pisar atrás com a esquerda. Toda vez que você pisar no chão, você pode levantar um pouquinho o seu pé direito do chão. Então, juntando os pés com as mãos, você vai fazer 7, 8. Você fez 7, 8, 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois que você fez esse movimento aqui em 8, você vai pisar mais na frente em 1 e vai virar um pouquinho o seu corpo para o lado direito, mas não precisa virar totalmente o seu corpo, tá bom? Você vai ficar aqui nessa posição. E aí em 1 e 2 você vai fazer esse movimento aqui, como se você estivesse segurando um copo e bebendo alguma coisa, tá? Então você vai fazer com a esquerda em 1, com a direita em 2.
Toda vez que você fizer esse movimento com o seu braço, você vai fazer esse movimento com o seu corpo. Então, você vai fazer 1, 2. Então, vamos do começo. Você fez 8, 1, 2. Agora, você vai virar totalmente o seu corpo para o lado direito. Quando você fizer isso, você vai juntar suas duas pernas desse jeito. E aí, em 3, você vai fazer 2 movimentos com os seus braços. Com as suas mãos fechadas, você vai fazer esse movimento aqui. Esquerda em cima, direita em cima. E toda vez que você mover os seus braços, você vai mover também um pouquinho o seu peito. Então, repetindo, você vai fazer assim em 1, 2, 3. Em 4, você vai bater uma palma lá na frente com os braços esticados e vai levantar a sua perna direita do chão, tá? Em 5, você vai fazer a mesma coisa que você fez em 3, só que agora você vai virar o seu corpo mais para a esquerda, só que não totalmente, tá? Um pouquinho na diagonal. Então, vamos lá. Você fez 4 e aí você vai fazer 5. Lembrando, começa esquerda, direita. Então, depois que você fez 5, em 6 você vai bater uma palma lá em cima e levantar a sua perna esquerda do chão. Bem, depois que você fez assim em 6, você vai pisar no chão e vai abaixar os 2 braços. E aí você vai levantar eles novamente e vai fazer o seguinte. Você vai bater, bater, tá bom? Esquerda na frente, mãos fechadas, bateu, bateu. E aí quando você fizer isso, você vai colocar as suas pernas nessa posição. Então, ó, você fez 6, abaixou, bateu, bateu. Agora você vai dobrar o seu outro joelho, que é o joelho esquerdo, e você vai colocar as suas duas mãos aqui na cintura. Então, novamente, você fez 6, abaixou, 7, 8. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuando a coreografia, agora em 1 e 2, você vai simplesmente repetir o que você acabou de fazer em 7 e 8. Então vamos lá, vamos revisar o que a gente acabou de fazer em 7 e 8. Você estava fazendo 7, 8. Agora em 1 e 2 você repete. 1, 2, ok? Agora em 3 você vai cruzar a sua perna direita com a sua perna esquerda. A direita vai ficar na frente. Ao mesmo tempo você vai fazer esse movimento com o seu braço direito. Você vai tentar mover também um pouquinho o seu peito para fazer esse movimento, tá bom? Isso você vai fazer em 3 e 4, tá? Então, de novo, você fez 1, 2, 3, 4. Agora nós vamos contar novamente com o I, porque entre 4 e 5 existe um passo que a gente tem que fazer, que é o seguinte, esse passo aqui, ou seja, você separa a sua esquerda da sua direita e faz esse movimento com o seu braço direito. Então, você vai fazer isso em I, tá? Então, você fez 3, 4, I. Percebe também que você vira um pouquinho a sua cabeça para o seu lado esquerdo, tá? Então, depois que você fez I, você vai juntar a sua direita com a sua esquerda e vai fazer esse mesmo movimento que você fez com o seu braço direito, só que agora é com o braço esquerdo, tá? Você vai mover também um pouquinho o seu peito. Isso você vai fazer em 5 e 6, tá? Então, você fez 5, 6. Vamos de novo do 3 e 4. Vamos lá. 3, 4 e 5,
6. Em 7 e 8, você praticamente repete o 5 e 6, só que a diferença é o seguinte: você vai flexionar mais os seus joelhos e vai mover mais a sua cabeça, tá bom? Então vamos lá, você fez assim, 5, 6, flexiona, 7, 8, tá bom? E mexe mais a cabeça. Você fez 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8. No próximo passo, nós vamos contar novamente com o I. Você vai meio que voltar ao movimento. Então, se você estava fazendo assim, em 7, 8, você volta o movimento, tá bom? Então, vamos lá. Isso você vai fazer em I. Quando você terminar, você vai fazer a mesma coisa com o outro braço. Não precisa mais flexionar os joelhos. E vai separar a sua perna direita da sua perna esquerda. Vamos bem devagarzinho para ver se você consegue entender. Então, você vai fazer 7, 8 e 1, 2. Então, note que depois de 7, 8, em I, a gente volta o movimento. Em 1 e 2, separa a perna direita da perna esquerda e faz o mesmo movimento com o braço direito agora, tá bom? Depois que você fez esse movimento em 1 e 2, você vai juntar a sua esquerda com a sua direita, vai colocar as suas duas mãos aqui no rosto e vai mover o seu quadril dessa forma em direção ao seu lado esquerdo. Perceba que para fazer esse movimento, você tem que flexionar um pouquinho os seus joelhos. Isso você vai fazer em 3 e 4. Depois que você fez 3, 4 em I, você vai subir, porque antes os seus joelhos estavam flexionados para fazer esse movimento com o quadril, certo? Então você fez 3, 4 e em 5 e 6 você vai mover o quadril novamente e vai descer as mãos desse jeito, tá bom? Então você vai fazer 3, 4 e 5, 6, 7, volta e em 8 dá um passinho para frente com a sua esquerda. E aí terminamos a coreografia. Você estava aqui em 7, 8 e 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8. 7, 8. 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1 e 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5 e 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1 e 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2 e 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. E 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4. E 5, 6, 7, 8. Se esse tutorial te ajudou a aprender a dançar essa coreografia, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque se você fizer isso, você vai saber toda vez que eu postar um tutorial novo por aqui. E se você gostaria de ter aulas online de K-pop ao vivo comigo, é só você mandar uma mensagem para esse Instagram que está aparecendo aqui na tela, ou se você não tiver Instagram, você pode mandar uma mensagem para esse e-mail que está aparecendo aqui na tela, beleza? Então, muito obrigada por terem assistido e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!